A esperança é insistente, mesmo triste ela reside, mora lá na minha casa, vive aqui nessa cidade. Quando alegre cria asa, quando chora ela pousa. Olá, somos do grupo Esperançar. Sejam muito bem-vindos as pessoas que estão chegando pela primeira vez para assistir este evangelho e a todos os amigos que já nos acompanham semanalmente. Que possamos ter uma reflexão profunda ao nosso espírito. Hoje o capítulo que foi reservado para esta noite é o capítulo 6, o Consolador Prometido, itens 3 e 4. Eu vou ler um trechinho desses itens aqui para a gente poder refletir. O Espírito da Verdade, Paris, 1860. Se me amam, disse Jesus, sigam os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai para que envie outro Consolador, para que fique eternamente com vocês. Será o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não vê e não o conhece. Mas todos os conhecerão, porque ele estará sempre ao lado dos homens. O Consolador, que é o Espírito da Verdade, que meu Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu já havia falado. João. Então, nós chamamos o Cristo de Consolador. Esse Consolador que veio na época certa nos trazer um alento à humanidade, e veio despertar o nosso espírito da época para muitas coisas que nós ainda, espíritos crianças, não estávamos com os olhos de ver e ouvidos de ouvir. E aí o Mestre Jesus caminha entre a terra, ensinando principalmente as flores do amor. Como plantar o amor dentro de nós. Mas ele trazia, naquela época, naquele momento, uma força, uma potência do seu espírito, que é o maior modelo de evolução e de amor que já andou pela Terra. Ele tinha como se fosse, metaforicamente, abrir o mar, abrir o nosso coração. Porque nós, como sociedade humana, estávamos ainda caminhando num processo muito forte de materialismo, de julgamentos, de interpretações pessoais da lei da época. Tanto que os fariseus, na época, era a oposição sistemática ao Cristo, pois eles queriam manter o conservadorismo e ninguém poderia trazer uma nova ideia. Como? Esse rapaz quer falar de amor se nós temos as leis a serem seguidas? Jesus era combatido pelos fariseus 24 horas por dia. Aquele conservadorismo, achando que dependiam tudo das interpretações dos fariseus, eles faziam interpretações pessoais e de interesses próprios, e que hoje nós vivemos isso. Eles eram considerados fanáticos hoje, estudando a história, trazendo uma porção de conceitos equivocados. E Jesus tinha que andar entre eles e dizendo
que nós viveríamos novas experiências para entender as verdadeiras leis. Imagina se na época Jesus pudesse falar de reencarnação. Olharia para o fariseu e diria: você voltará para viver essas suas regras fanáticas, para você ver o que você plantou. Imagina, ele seria considerado um lunático. Mas tudo tem uma linha do tempo do amor. Jesus veio para trazer o amor. O amor é sempre a primeira porta a ser aberta de qualquer coração para futuros entendimentos. Não adianta você chegar com uma teoria, uma filosofia, com a doutrina espírita, olha, todos os livros para você, você vai saber toda a verdade. Se você não fizer isso com amor. Por isso que as pessoas que procuram as casas espíritas, elas procuram muitas vezes cheia de dor. Não adianta a gente chegar, abrir o livro dos médiuns e falar, olha o que você tem aqui. Não. Primeiro ela é acolhida. Vamos tomar um passe, vamos conversar. O evangelho vai sendo explicado ponto a ponto para que o coração dela abra as portas e ela deixe o entendimento entrar. Por isso que muitas vezes lá no Esperançar as pessoas adentram, num momento às vezes de dificuldades, fazem o acolhimento, um tempo depois elas ficam sabendo dos cursos e querem fazer. Esse é o caminho mais natural, né? Eu me cuido primeiro daquilo que está sangrando e depois eu quero o remédio, eu quero novas posturas para eu poder viver. E quando o Senhor conversa com a sociedade da época, da qual ele caminhava e o acompanhavam, alguns tinham ouvidos de ouvir, porque eram espíritos esclarecidos e que vieram para engrossar a fileira desses comprometidos com o Mestre, desses espíritos comprometidos com o Mestre. Outros, de longe, escutavam e falavam assim, esse cara é louco, imagina, falando de amor. O fariseu vem aqui, prende a gente, tira todas as nossas casas, arrebenta com a nossa família. As pessoas estavam muito pessimistas, então precisava que o amor viesse. Então esse Consolador, ele veio através de Jesus. E Jesus, vivendo toda a sua história, que foi uma história curta, né? Em 3 décadas Jesus já estava nos deixando para voltar ao mundo espiritual. Ele diz, então, que enviará o Consolador prometido. E que tudo aquilo que ele não pôde falar, e que viria então, num novo tempo, numa nova época, a consolação de tudo aquilo que nós não estávamos preparados para entender. No item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, inicia assim: Jesus promete outro Consolador. É o Espírito da Verdade que o mundo ainda não conhece, porque não está maduro para compreendê-lo. O Consolador que o Pai enviará vai ensinar todas as coisas e vai relembrar o que o Cristo disse. Se o Espírito da Verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é porque Jesus não falou tudo. Se ele vem para relembrar o que o Cristo disse, é porque seu ensinamento foi esquecido. Muitas coisas que o Mestre falou foi esquecido. E nós voltamos, às vezes, aos passos antigos. Outro dia eu li uma matéria de um padre aqui do Brasil, que ele dizia assim, que mesmo dentro da igreja, né, apostólica romana, existem os fariseus com capa de sacerdotes. Eles disseram que são os sacerdotes
que resistem para manter todo o processo conservador da igreja e combate tudo que o Papa Francisco faz. Então, que tudo deve continuar como eram há muito tempo atrás. Eles acreditam que realmente a libertação de todos está ao assistir à missa. Acreditam que as mulheres dentro da igreja não podem ter fala representativa, e tudo isso reflete para o lado de fora. Então, há um combate do Papa Francisco em querer trazer o amor do verdadeiro evangelho para os fariseus modernos. E os fariseus modernos, essa instituição conservadora, fanática, ela não está só no catolicismo, ela está na sociedade, porque a cada encarnação nós vamos diluindo um pouco aquilo que nós fomos, aquilo que nós nos equivocamos. Então, mas para diluir isso é necessário que o Espírito se conheça. Porque eu sou tão difícil com as outras pessoas? Porque eu não aceito a maneira dessa ou daquela pessoa? Se o Evangelho está dizendo perdoar, caminhar, não 1000 passos, mas 2000, a gente não compreende. A gente apenas fecha a porta, não quero mais falar com essa pessoa e acabou, né? Nesse item 4, ele diz assim, que nesse novo Consolador que virá nos trazer uma esperança incrível, e é o que a doutrina espírita faz. No Evangelho segundo o Espiritismo, diz que esse Consolador é a doutrina espírita, não como uma religião, mas como a essência do ensinamento, que nos libertará. Então, quase 2000 anos depois, vem nos dizer que nós somos espíritos em evolução e que nós já somos melhores do que há 100 anos e que poderemos ser melhores daqui a 100 anos. Diz que essas leis tão difíceis, dando um exemplo agora, as leis difíceis que durante os últimos 50 anos as mulheres viveram, que os espíritos que estão em corpos masculinos poderão vivenciar em corpos femininos toda essa lei conservadora para sentir que temos que mudar. É tempo de mudar. O Consolador prometido, ele já está em nós. Precisamos abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos corações e realmente entender que a lei do progresso, ela está chegando, está escancarando todas as portas fechadas. Nós vamos ter que ter uma visão mais humana, mais amorosa. É esse o convite. Na época do Senhor Jesus, quando ele andou aqui, se ele dissesse assim, terão muitas vidas e poderão viver em corpos femininos, em corpos masculinos, viverão experiências para espiar aquilo que vocês tanto equivocaram, ninguém ia acreditar. Hoje, é tão bacana a gente ouvir pessoas de outras filosofias, de outras religiões, falar assim, eu já li o Livro dos Espíritos e concordo plenamente com aquilo. E aí a gente começa a entender que esse Consolador prometido, ele não vem como uma religião, ele vem como um conteúdo, uma essência para modificar a quem quiser estudar e se aprofundar. Esse Evangelho, o Consolador prometido, ele é uma palhinha para a gente iniciar na próxima semana os Evangelhos especiais de Natal. Não percam, nós estamos preparando com muito carinho para todos vocês que nos acompanham.
nós teremos 3 evangelhos especiais de Natal, a cada terça-feira online. E para terminar, eu queria ler uma estrofe de um poema da Dora Encontre, que fala do Cristo. Alberto Almeida, uma vez, ele disse assim: a poesia é o outro jeito de acessar a verdade em nós. E essa poesia chama Em Ti. Quero apenas querer o que tu queiras, pois teu querer em mim é flor sem beiras. Se torno minha essa vontade tua, transmudo-me no que há de divino em minha alma nua. Quero apenas querer o que tu queiras. Muito obrigada. Continua o Evangelho. Olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem em seus lares. É com muita alegria que retorno a mais um Evangelho dessa Casa do Esperançar. E hoje falando do tema o Cristo Consolador. Consolar, aliviar, confortar e não extinguir por mágica cada ferida. A promessa de um Cristo Consolador não extermina os problemas da nossa vida. Ele nos promete um jugo leve e não uma vida sem jugo e sem dores. Porém, como diz na questão 841 do Livro dos Espíritos, a convicção não se impõe. Se há alguma coisa que seja permitido se impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o meio de os fazer admitir seja o de agir com violência. Ensinar o exemplo de Jesus pela suavidade e persuasão, e não pela força. Jesus Cristo nos promete leveza, nos promete perdão, nos promete as respostas para as dúvidas que ainda existiam em sua época. Jesus nos prometeu um Consolador prometido, que, segundo ele dizia, ensinar-vos-á todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Porém, antes de oferecer a consolação, ele nos diz: vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados. Jesus quer que a gente reflita que somos espíritos sofrendo provas e expiações neste planeta, que independentemente da nossa situação financeira, da nossa raça, da nossa crença, etc., estamos aqui indistintamente para repararmos uma ou várias situações de outras vidas e para aceitar que estamos reparando algo. Precisamos aceitar nossa condição de reencarnados, nossa condição de espíritos imortais, para aí sim aceitar essa condição de sofridos e sobrecarregados. Jesus nos prometeu um outro Consolador e hoje sabemos que este Consolador é a nossa doutrina espírita. E como diz o Evangelho segundo o Espiritismo vem no tempo marcado cumprir a promessa do Cristo. Conforme o Livro dos Espíritos nos traz, o Espiritismo, decorrendo de uma lei natural, deve existir desde a origem dos tempos.
Então a nossa condição espiritual não nasceu apenas com a vinda do Cristo ou com o surgimento do Espiritismo. É de muito antes, desde a criação do mundo. Temos um passado de decisões erradas para ser transformado. E por isso Jesus nos prometeu esse jugo leve, essa consolação, pois a nossa doutrina, conforme o Evangelho diz, nos dá uma fé inabalável no futuro. E a dúvida pungente não mais se abate sobre a alma. A perspectiva da felicidade que o espera lhe dá paciência, resignação, coragem de ir até o fim do caminho. Mas para ser consolado, é preciso assumir os defeitos, para repousar nossa alma nos braços do nosso Pai. Precisamos aceitar que erramos, que sofremos, mas que estamos prontos para assumir uma nova postura no caminho da consolação. Allan Kardec nos deixou este postulado, cheio de perguntas e respostas dos espíritos, e conforme ele mesmo deixou registrado, a verdadeira doutrina espírita está nos ensinamentos dados pelos espíritos. E os conhecimentos que esses ensinamentos confortam são muito graves para serem adquiridos de outro modo, que não por um estudo sério e continuado, feito no silêncio e no recolhimento. Acho que não é à toa que a doutrina espírita é baseada em muitas perguntas. Afinal, era assim que faziam os filósofos dos séculos atrás, e é assim que devemos ainda fazer para nós mesmos, porque muitas respostas estão à nossa volta, estão à nossa vista, ou dentro de nós mesmos. E muitas outras respostas estão no livro dos Espíritos, porque Deus está nisso tudo, querendo nos consolar. Então basta, como espíritos, aceitarmos a nossa condição de aprendizes e seguirmos mais leves para os braços do nosso Pai. Serei um tolo de buscar consolo e não me assumir sofredor. Por isso insisto na humildade de Cristo, este Cristo Consolador. Nele eu me espelho, busco conselho, em seu exemplo me guio, por seus caminhos eu ando, buscando ser mais brando, mas sabendo que minha alma já sucumbiu. Sou um ser imortal e, como tal, por linhas tortas se escreve. E esses erros que carrego, a Deus, meu espírito, entrego e faço esse jugo mais leve. Todos os meus sofrimentos busco por alentos no Consolador prometido. Os ensinamentos da doutrina, todas as coisas me ensina, pois por Deus, nosso Pai, foram cedidos. Muito obrigado.
Segue o Evangelho. Boa noite, estamos aqui para mais um Evangelho e hoje, como vocês já viram os colegas falarem, nós estamos abordando o Cristo Consolador, especialmente o item do Consolador prometido. E como já foi falado, o Consolador prometido foi, como o próprio nome diz, a promessa que Jesus fez aos seus seguidores de que, decorrido um tempo após o seu desencarne, ele enviaria um Consolador para esclarecer as coisas que ele não pôde e para relembrar a sua mensagem. E aí, um pouco mais de 1800 anos depois, vieram os espíritos, em particular o Espírito de Verdade, que há especulações de que talvez fosse o próprio Espírito de Jesus, ou não, ou alguém de sua falange, trazer os ensinamentos da doutrina espírita. E claro que isso é extremamente generoso da parte de Jesus, amoroso para conosco, saber que nós precisávamos de esclarecimentos maiores, de que nós precisávamos entender o sentido da vida e a causa das felicidades, das tristezas, daquelas coisas inexplicáveis, que a reencarnação era um conceito-chave para a gente poder lidar melhor com isso, e principalmente de que nós precisávamos ter consciência da nossa vida espiritual. E aí ele manda a doutrina espírita e o Evangelho fala que isso foi para revelar o que não sabíamos e para relembrar o que havia sido esquecido da obra de Jesus. E quando eu peguei esse tema, eu fiquei me fazendo algumas perguntas. São perguntas que eu fiz para mim mesma e que eu gostaria de compartilhar aqui, porque acho que talvez seja válido cada um de nós fazer ao seu próprio coração. A minha reflexão começou do fato de que o Espiritismo já tem mais de 150 anos na Terra. Será que ele ainda está tão vivo que os ensinamentos do Cristo e depois dos espíritos através da codificação, será que eles estão vivos no nosso coração, nas nossas práticas no dia a dia? Ou eles também caíram num vazio de uma fórmula mecânica, de algo pensado, decorado, mas não sentido e vivenciado? Eu acho que muitas vezes, no meu caso, eu acabo não colocando tudo aquilo que o Espiritismo nos trouxe em prática na minha vida. Quantas vezes a gente, quando vê alguém cometer um erro grave, será que a gente lembra de Jesus dizendo: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra? Ou será que a gente está lá com a pedra na mão? Muitas vezes, quando a gente está no meio daquele sofrimento mais doloroso, será que a gente consegue lembrar de Jesus dizendo: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados? Ou será que a gente se envolve tanto no problema do dia a dia que a gente acaba esquecendo disso? Quando a gente está na nossa luta material, tentando acumular o dinheiro, tentando construir o nosso patrimônio material, o que é legítimo e é justo, será que a gente lembra que a riqueza também é uma prova, também é um meio da gente favorecer os irmãos que estão à nossa volta? E aí eu fiquei pensando, e se Jesus reencarnasse hoje? Se hoje nascesse no mundo um homem pobre, numa periferia, provavelmente, dizendo que todos têm direito às mesmas coisas, dizendo que criminosos merecem perdão, dizendo que nós precisamos construir uma cidade mais justa, uma sociedade mais igualitária, dizendo que aqueles que só vivem a religião, mas através de palavras vazias, deles não será o reino dos céus.
será que se viesse um jovem hoje assim, o que nós faríamos? Às vezes eu tenho a sensação de que talvez ele fosse simbolicamente crucificado novamente. E aí eu acho que isso é algo muito importante da gente pensar. Porque Jesus, desprovido de toda vaidade, ele não tem a menor intenção de que a gente se lembre dele como homem. Aliás, esse corpo de Jesus, né? Essa imagem que a gente sabe que é uma imagem criada depois, nem correspondia à imagem exata dele. Mas para ele, isso não é importante. O mais importante é que nós lembremos da mensagem dele. E aí eu fico me perguntando, o quanto a mensagem de Jesus se faz presente nos meus atos ali do dia a dia. Ela está muito presente agora, quando eu estou conversando, fazendo um trabalho para a casa espírita, promovendo um evangelho, quando eu faço minha prece no dia a dia, aí a mensagem de Jesus está bem viva. Mas e no resto? E na hora da dificuldade? E na hora de julgar a outra pessoa? E na hora de lutar por algo que eu quero muito? E na hora de defender a minha opinião? Será que a mensagem de Jesus está tão presente assim? E eu fiquei pensando nisso tudo. Acho que nós já conquistamos algumas coisas, outras ainda não. Isso faz parte mesmo da nossa evolução. Mas o que eu queria deixar de recado aqui é isso. A doutrina espírita, ela tem o mérito de ter sido codificada pelo Kardec, ou seja, ter sido posta no papel. E a palavra escrita, ela tem uma condição muito favorável, que é a perenidade, ou seja, a palavra escrita ela fica, ela é perene. Então vamos aproveitar isso. Se os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos do Kardec, dos espíritos comandados pelo Espírito de Verdade, andam meio esquecidos, na hora de ler, que eu não leia só com a mente, mas que eu leia com o coração. Que eu consiga transpor esses ensinamentos para o meu dia a dia. E que, se eu tiver que lembrar da figura de Jesus, além da sua mensagem, que eu lembre, tal como Santo Agostinho recomendava, que todos os dias, na hora de dormir, eu repasse o meu dia, pense em todas as atitudes que eu tomei, em todas as situações, e me pergunte o que Jesus teria feito nessas condições. Quanto mais as minhas atitudes estiverem correspondendo a isso, melhor eu estou no caminho. Vamos lá? Bom dia, meus irmãos. Boa noite ou boa tarde, dependendo da hora em que vocês vão assistir esse material que nós estamos gravando agora. Eu sei que ele vai ser exibido numa programação noturna, mas depois também vai ficar disponível em outros horários, né? Então, boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo do momento em que nós entrarmos em contato. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre um tema muito interessante, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo agora, que é o Consolador Prometido. E é interessante porque a humanidade realmente está precisando de consolo. Nós temos muitos sofrimentos em curso, temos guerra, temos perda do seu país, né, com as migrações em massa. Nós temos os refugiados, nós temos os doentes, nós temos o desemprego, temos a perda do movimento, que há muitas pessoas que já não conseguem mais caminhar, não conseguem executar as primeiras coisas básicas da vida, né? Nós temos também os relacionamentos conturbados, as tristezas do dia a dia. Então é um pacote bem grande, né? Um caldeirãozão de bruxa, onde as dores e os sofrimentos estão sendo fervilhados, né? Trazidos à tona para que nós possamos fazer a nossa transição
para um mundo de regeneração. Essa passagem em que Jesus promete um consolador é quando ele reaparece depois da crucificação, ele ressurge, ou ressuscita, na linguagem utilizada no texto bíblico, e fala com os discípulos antes de subir aos céus. E ele diz que enviará um consolador prometido. E esse consolador vai acalmar todas as dores, vai resolver todos os problemas que ele não havia conseguido resolver naquele tempo, quando ele veio até o planeta Terra em pessoa. E por que ele precisaria prometer um consolador, já que ele é o espírito que toma conta do nosso planeta? Por que ele não conseguiu consolar naquele instante, já em larga escala, as pessoas que aqui moravam? É uma pergunta interessante e vamos ver por que então. O planeta de expiação e provas que nós somos estava ainda numa etapa muito primitiva. As pessoas não compreendiam as leis morais, as leis que regem o universo. Muitos não tinham alcance intelectual para pensar sobre essas questões e a maioria completa tinha pouco alcance moral para pensar sobre isso. Ainda valia a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Aquilo que você me fez de mal eu vou fazer para você, e assim numa cadeia interminável que não deixava o sofrimento ser destruído e entrar num outro ciclo. Era preciso que as naturezas e as causas, as consequências dos sofrimentos fossem explicadas de uma maneira lúcida, de uma maneira clara, inteligível, para que realmente a dor e o sofrimento pudessem ser consolados. Porque o consolo não vem de uma mentira. Se a gente leva uma criança, um adulto, para fazer um procedimento médico, em que vai haver anestesia, agulha, corte, a primeira coisa que a gente pergunta é: vai doer? Vai doer. E tem muita gente que diz: não, vai doer não, é uma coisinha de nada. E nós não somos ensinados a lidar com a verdade. E a maior dor é a da mentira. O maior sofrimento é o que a mentira pode provocar. Então, naquele momento em que Jesus veio, ele veio dizer que havia um outro modo de organizar a lei, como ela era conhecida naquele instante, e que depois nós passaríamos da fase da lei, que pede simplesmente uma obediência, para uma fase de compreensão, onde as dores seriam explicadas e aí sim o consolo verdadeiro viria. Quando Jesus promete esse consolador, ele não está falando de alguém que vem nos dar um abraço e dar um tapinha nas costas, passar a mão na cabeça, com uma atitude condescendente para com as nossas dores e sofrimentos. Não é isso. O que ele está dizendo é: você vai ser capaz de compreender por que sofre. E quando vai sofrer, e de que formas vai sofrer, e de que formas também você pode sair deste ciclo de sofrimento e experimentar uma nova vida. Porque não existe nada pior do que a gente estar tentando sair de uma dor sem conseguir. Aí vem, toma um analgésico, não resolve, toma outro analgésico, não resolve, toma outro analgésico, não resolve. Faz um bloqueio cirúrgico, porque eu já vi isso, A dor é tanta que os médicos fazem uma cirurgia que bloqueia o caminho da dor no nervo e aí você para de sentir dor, mas também perde a sensibilidade. Então existem muitos riscos em a gente querer anestesiar as nossas dores e sofrimentos. Primeiro, porque eles têm um motivo. A gente não sofre sem razão. Ah, mas isso é muito ruim de escutar. Evidentemente que nós não queremos escutar.
porque na hora da dor, na hora do sofrimento, nós queremos resolver. Mas resolver não significa suprimir. Nós não podemos simplesmente bloquear o caminho da dor de uma maneira simplista. Nós precisamos sim entender onde ela tem origem para que nós mesmos possamos corrigir. Há pessoas que sofrem de dores agudas, sofreram uma fratura, sofreram uma concussão, sofreram uma contusão, uma batida, estão com uma infecção, uma inflamação, né? E aí as dores têm milhares de maneiras de se manifestar. E tem gente que sofre da dor crônica, aquela que não passa, né? De jeito nenhum. E de vez em quando tem um alívio, mas logo em seguida retorna. E quando nós não entendemos o porquê de estar doendo, provavelmente nós ficamos no ciclo repetitivo. Então a dor tende sim a se repetir e a continuar. Quando nós vimos com um analgésico, nós estamos tratando de uma situação aguda. Ai, passou, graças a Deus aquele remédio passou, né? Tem até aquele slogan comercial, né? Tomou o Doril, a dor sumiu, né? E é muito legal, porque a gente passa pelo momento do alívio, mas esse consolo é muito rápido, é muito efêmero, se a gente não entender por que doeu, né? Digamos que eu tenha tido uma enxaqueca por alimentação incorreta. Eu não identifiquei quais são os alimentos que estão me fazendo mal, vou repetir essa alimentação, a enxaqueca vai voltar. Eu não identifiquei que essa dor de cabeça seja porque eu fiquei nervoso, porque eu fiquei triste e não consegui me expressar. Toda vez que a gente não expressa uma emoção negativa que vem, né? Uma tristeza, uma raiva, um medo, nós temos a condição de somatizar isso e aí a dor pode se tornar uma dor crônica se nós não interrompermos esse processo. Então o que Jesus está dizendo é, eu não vim te dar um analgésico, eu não vim suprimir a sua dor, eu vim te mostrar que da maneira como você está se comportando, surgem muitas dores em consequência disso. E que existe uma outra forma de viver que é regida pelo amor. Mas para compreender isso na sua plenitude, você precisa de outras ferramentas que agora no momento não há como desenvolver instantaneamente. Então é necessário que você passe por todo um período de aprendizado, várias vidas ainda, né? Daqui a uns 2000 anos, você já vai estar pronto, então eu mando para você a mensagem adequada para você entender o que é que está acontecendo e como sair disso. E aí nós vimos, né? Muita gente diz, o Consolador prometido então seria uma filosofia, seria um conhecimento, seria uma prática mística, tudo junto. Porque na doutrina espírita nós temos os três, né? Nós temos a educação do pensamento, pelo pensamento filosófico que o Espiritismo nos traz. Nós temos a educação do conhecimento, aprendendo a considerar as leis divinas como parte das coisas que constroem, mantêm e equilibram o mundo natural no qual nós vivemos. E a prática religiosa por meio da meditação, da prece, do contato mediúnico, em que sempre nós vamos buscar oferecer aos irmãos desencarnados o melhor que tivermos. Então esse tripé de filosofia, ciência e religião ilumina a nossa vida com outras cores, com outras luzes que qualquer outra doutrina, na minha opinião, não teria com tanta segurança. É no Sermão da Montanha que os mansos herdarão a terra e que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. É lá também que ele promete que os aflitos serão consolados.
E não existe momento na Terra em que nós estejamos vivendo mais aflições do que agora. Existe um ditado popular da língua inglesa que fala que a hora mais escura é sempre antes do amanhecer. E é verdade. Nós estamos vivendo agora momentos muito escuros no nosso planeta. Mas por quê? Porque nós estamos fazendo um processo seletivo das almas que sabem se comportar com amor, com generosidade, mesmo diante das maiores dores. Nós precisamos compreender que o Consolador prometido também tem relação com aquelas palavras de Jesus. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. É necessário que nós tenhamos abertura para procurar o alívio, porque tem gente que está morrendo de dor, mas não vai ao médico. Tem gente que sabe que está provocando um efeito ruim no próprio corpo e continua provocando. Então é necessário que a nossa alma esteja pronta para que nós vivamos o consolo verdadeiro. O Consolador prometido vem, então, em termos de novos conhecimentos, em termos de novas reflexões, em termos de novas práticas, para o nosso pensamento, para o nosso físico, para a nossa emoção, para a nossa vida social. Nós entendemos que progredimos em todos os aspectos da vida e não somente em um, e que é necessário fazer tudo em harmonia para que a nossa alma esteja em paz, o que equivale, no final das contas, a dizer que nós estamos consolados, né? Jesus também diz que vinde a mim vós que sofreis, porque o meu jugo é leve. E nós procuramos sempre o caminho mais pesado, em vez de procurar o caminho que nos leva a nos livrar dos problemas de maneira profunda, com autoconhecimento, com disciplina, com amorosidade, buscando cumprir as palavras de Jesus. Então, meus amigos, o Consolador prometido já veio. Jesus já cumpriu a promessa dele. Nós é que precisamos nos apropriar de tudo aquilo que a doutrina espírita nos traz para que nós sejamos, enfim, consolados em nossas almas sofredoras. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, em todos os instantes de nossa vida. Sei que vai nascer num berço de palha e luz, uns olhos assim tão nus, cheios de pureza. Sei que vai crescer e lindo será demais, e eterna será sua paz e a sua grandeza. Sei que vai fazer o cego enxergar a cor, o doente esquecer a dor, e uma alegria acesa invadirá seus passos por sobre a natureza. Num só de seus abraços, sei que vai chamar de Pai toda a perfeição, o dono da criação, que o universo exprime. Sei que vai contar que a morte é como um portal, que o homem é imortal,
e a vida é um sol sublime. Sei que o vão amar as viúvas e os ladrões, os órfãos e os anciões, e não haverá mais crime, porque esse amor não é pouco, porque jamais se exime de amar também os loucos. Sei que vai chorar, medo de nos perder, a dor de nos ver morrer, negando-nos a lida. Sei que o vão içar no mastro da ingratidão, covardes e tolos são. Vão lhe deitar feridas, envenenar-lhe a sede, querer calar-lhe a vida e o pendurar na parede. Ensinar a ler por infinitas vezes as letras da alma e vai soletrar amor num berço de palha e luz, uns olhos assim tão e vai se chamar Jesus.